João, capítulo 17. João, segundo alguns teólogos, eles dizem que é o livro mais profundo, Fernando. Esqueci de colocar a benção. Vou colocar agora, né? Pega para mim, Anny, por favor, o microfone. Alguns estudiosos dizem que o livro mais profundo dos evangelhos é o livro de João. O livro de Mateus apresenta Jesus como sendo rei. O livro de Marcos apresenta Jesus como sendo servo. Está no primeiro. Aonde estão os cabos? Apresenta Jesus como sendo servo. O livro de Lucas apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus. E o livro de João apresenta Jesus como sendo Deus. Então, se você olhar o livro de João, ele começa dizendo o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. O verso 14, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, veja bem, esse livro é tão profundo que ele apresenta Jesus como sendo o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pode ouvir, né, irmão? Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. E no livro de João, capítulo 17, tem uma oração que é a oração de Jesus. Ela é chamada de oração sacerdotal. Nessa oração, Jesus ele vai prestar contas com Deus. Porque cada um de nós irá prestar contas com Deus. E Jesus então ele faz uma oração de prestação de contas. Porque na verdade Jesus ele veio fazer uma missão na terra. E agora Jesus, em sua oração, ele faz uma prestação de contas. E Jesus então cumpriu aquilo pelo qual ele foi enviado a fazer. Então no livro de João, capítulo 17, verso 21, está escrito assim, ó: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, diga assim comigo, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Conta a história da Assembleia das Ferramentas. E nessa assembleia, o martelo se levanta e diz o seguinte: eu quero protestar hoje. Eu não quero que o parafuso participe mais. Porque o parafuso, ele faz muitas voltas para cumprir o propósito dele. E demora muito essas voltas. O parafuso, indignado, diz o seguinte: olha, eu também protesto. Se vocês não querem que eu participe, eu também quero protestar. Eu não aceito a lixa, porque ela é muito áspera. E ela então faz algumas marcas na gente. A lixa fica indignada e diz: olha, eu também protesto. Se vocês não querem que eu participe, então eu quero protestar,
o martelo faz muito barulho, e ele é muito bruto, ele é muito agressivo, e de repente, na oficina entra o carpinteiro. E ele então pega ali o martelo, ele pega ali o parafuso e começa a conectar ali o móvel, ele pega a lixa, começa a lixar, ele dá algumas batidas para fazer um alinhamento, depois a peça fica pronta, e de repente a lixa diz: olha, realmente, quando nós estamos sozinhos, nós machucamos uns aos outros. Mas quando nós decidimos viver o projeto, o propósito do carpinteiro, olha o móvel que nós conseguimos fazer juntos. E sabe, essa é a proposta de Jesus. Cada um de nós temos os nossos defeitos. Se você tentar andar sozinho, você vai se deparar com muitas limitações. Mas todos nós somos importantes no corpo de Cristo. A Bíblia diz que na obra de Deus existe a sua multiforme sabedoria. Deus levanta uns, sabe, com o dom do consolo. Levanta outros com o dom da exortação. Levanta outros com o dom do apacentamento. E sabe, quando nós nos reunimos, você percebe que o corpo de Cristo é edificado. A obra do Senhor, ela só vai avançar se houver em nós unidade. E cada um de nós precisamos saber qual é a área que Deus tem nos escolhido. Porque na obra de Deus, tem uma área que Deus te chamou. Tem uma área que você vai fluir mais. E os nossos olhos precisam se abrir. E existe um grande poder na unidade. A oração, a prestação de contas de Jesus em relação à sua obra era a unidade. Jesus está nos ensinando o segredo do céu. O modus operandi do diabo é a contenda, é a divisão, é a briga, é a reclamação, é a crítica. Mas no reino dos céus, o modus operandi de Deus é o princípio da unidade. Então, se você quer o reino dos céus, no seu casamento, na sua célula, na igreja, nós precisamos prezar pelo princípio da unidade. A unidade, ela só vai ser desenvolvida quando nós temos uma visão clara do propósito de Deus. E o propósito de Deus, a igreja foi estabelecida para edificar o corpo de Cristo. E nós não somos a igreja. Na verdade, eu não sou a igreja. Eu sou membro da igreja, do corpo de Cristo. A igreja é o coletivo. A obra mais bela da terra é a igreja. E a igreja não está aqui na terra para salvar o homem apenas. A igreja está aqui na terra para aperfeiçoar os santos, para que possamos viver a vida que Deus propôs para nós. Então, depois que nós somos salvos, nós precisamos andar no princípio da unidade. Irmãos, e é isso que dá trabalho. Por quê? Porque no mundo, todo mundo tem as suas opiniões. As pessoas dizem: olha, a sua opinião é relativa, eu penso diferente. Mas quando nós olhamos então para a palavra de Deus, não existe essa questão de ser relativo. Porque no reino de Deus tem um rei, que não é você, que não sou eu. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis. E nós somos seus filhos e somos também servos. E como servos de Deus, um servo ele vai, se submeter às direções. E aí as orientações, os modos operantes de Deus, é o princípio da unidade. Você sempre tem que ser pela unidade. Você jamais pode dividir o corpo de Cristo. Quem divide o corpo de Cristo, essa é a obra do diabo. Mas o povo de Deus fala a mesma língua. E nós iremos então perceber que mesmo o diabo, agindo debaixo de princípios espirituais, às vezes as coisas podem dar certo. No livro de Gênesis, capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz que Deus tinha dado uma orientação. E qual era a orientação?
Deus disse para os homens: olha, vocês precisam multiplicar-se e encherem a terra e se espalharem. Vocês precisam se espalhar. Mas um grupo de pessoas, eles decidem levantar a Torre de Babel. E o objetivo era se rebelarem contra Deus. Eles não queriam se espalhar. E eles queriam erguer, sabe, um monumento ao ponto de chegarem aos céus, porque eles queriam que o nome deles fosse célebre. Mas a Bíblia diz que Deus, olhando toda aquela obra, o Senhor percebeu que eles estavam andando debaixo dos modos operantes dos céus, que era a unidade. A Bíblia diz que o povo era um, no falar, no pensar e o coração. E o que Deus diz? Eu tenho que descer. Eu preciso confundir esse povo, porque tudo que eles tentarem fazer, eles irão conseguir fazer. Por quê? Porque eles entraram debaixo de princípios espirituais dos céus, e esses princípios são absolutos e vão acontecer. Então veja, e aí Deus desce, e há aquela grande confusão, e eles então não conseguem edificar a torre mais. Por quê? Porque Deus teve que confundir. Mas agora, no livro de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre aquele povo, e o Espírito Santo sempre vai promover a unidade. A Bíblia diz que cada um deles falava em línguas estranhas, mas as pessoas estavam compreendendo na sua própria língua, no seu próprio idioma, porque Deus estava gerando unidade entre o povo. E a Bíblia diz que esse povo decidiu fazer algo extraordinário, porque a maneira de Deus trabalhar é por meio do princípio da unidade. E o que eu acho bem interessante é que no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 5, diz assim, ó: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eu gosto dessa expressão. Eles provaram da manifestação do mundo vindouro. E o que seria o mundo vindouro? Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que quando Jesus ele veio à terra, ele disse: olha, é chegado até vocês o reino dos céus. E o que acontece no reino dos céus? Jesus disse: manda falar para João, que está preso, que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos andam, e o nome de Deus está sendo exaltado. Ou seja, quando o céu se manifesta, há poder liberado, as maldições são quebradas, entende? Então, nós podemos manifestar o mundo vindouro quando nós ativamos o princípio da unidade. A unidade está muito ligada à questão da honra. E é complicado nós andarmos em unidade, porque no nosso meio você vai se relacionar com gente. E gente erra. E infelizmente muitas pessoas se convertem. E elas têm uma ideologia, uma crença assim, eu não sei de onde que elas aprenderam isso, mas elas acham que porque é crente, não erra, é perfeito. E quando ela se depara com o erro, ela fala o seguinte: vou mudar de igreja. Eu não gosto desse lugar. Teve alguém que me procurou essa semana e falou o seguinte: ó, eu estou magoado com alguns irmãos de algumas igrejas. Eu acho que foi com o Lucas Barbosa. A gente foi no hospital e a irmã que a gente orou por ela falou o seguinte: pastor, a igreja onde eu estou é uma igreja que tem pessoas falsas, pastor. Eu até lembrei de um autor que eu li essa semana, e ele disse o seguinte: não deixe de ir na igreja, você tem que ir na igreja, lá sempre pode receber mais um falso. Então assim, pastor, mas tem muitos falsos entre eu e Deus. Pois é, se o falso está entre você e Deus, isso quer dizer que o falso está mais perto do que Deus, do que você. Então assim, o seu chamado não é olhar para as pessoas, o seu chamado é olhar para o Senhor. E aí quando nós nos convertemos, prepare-se, quanto mais próximo você estiver do seu líder, a pessoa que vai cuidar de você, mais você vai se deparar com as debilidades dele. Mas o propósito de Deus em relação à vida de vocês, ou nossa,
é muito maior do que as nossas debilidades. E o seu líder, com certeza, é mais maduro do que você, e ele tem paciência com você, mas você é muito legalista e não tem paciência às vezes. E quando nós aprendemos a andar em unidade, suportando uns aos outros em amor, Deus começa a operar a obra dele. Então, o que vai gerar a obra de Deus, vai estabelecer o reino de Deus na terra, é o princípio da unidade. E Jesus entendeu que o fator para gerar unidade são corações corretos. E é por isso que Jesus trabalhava muito em relação ao coração. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 5, verso 8: bem-aventurados, felizes, são os puros ou os limpos de coração, porque esses verão a Deus. O que é ser limpo de coração? Puro de coração, é ser perfeito? Não. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e foi o cara que fez os pecados piores da Bíblia. Mas era o homem segundo o coração de Deus. E por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque a casa de Deus estava no coração de Davi. Davi amava a Deus e a sua casa. E por isso Deus disse o seguinte: olha, Davi, você é um homem chamado segundo meu coração. Por quê? Porque você quer fazer toda a minha vontade na terra. Você está preocupado com a edificação da igreja, com o alinhamento da unidade, em cuidar de gente. E aí, quando nós então entendemos que um coração limpo, puro, é um coração sem mistura. O nosso coração não pode ser: Deus, tu és o primeiro do meu coração. Não. Se o seu coração, Deus é o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o quarto, e o seu coração vai estar dividido. Ah, pastor, e a minha esposa? A melhor coisa que você faz com a sua esposa é amar a sua esposa com o amor que Deus tem colocado no seu coração, não com o seu amor, porque o nosso amor, ele é um amor limitado. Se a pessoa não faz para você, você também vai querer não fazer. Mas se você tem o amor de Deus, que é um amor altruísta, que é um amor que ama independente do outro, é esse amor que nós queremos. Então, quando o nosso amor está cheio do amor de Deus, que é o amor verdadeiro, é um coração que está sem mistura. Meu coração é completamente do Senhor. E a minha grande preocupação é: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou te responder: dia 22, venha trabalhar no encontro com Deus. Essa é a direção de Deus para você. Essa é a unidade do Senhor. Ah, não, pastor, mas eu vou descansar no dia 22. Pode descansar, mas você não está dando nenhuma unidade. Pastor, eu vim visitar a igreja hoje, eu vou embora. Não, não vai embora não. Participa conosco. Então Jesus veio para estabelecer a unidade. Você não pode mudar a vida de ninguém, mas você pode orar ao Senhor dizendo: Deus, eu oro pelo princípio da unidade na minha equipe, que a igreja possa andar no princípio da unidade. E Jesus nos ensina a andarmos em unidade. E qual que é o modo de andarmos em unidade? Filipenses capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, vocês podem ter o mesmo sentimento de Cristo, que subsistindo na forma de Deus, não queria por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Mas é difícil esvaziar assim ou não, irmãos? Tem gente que fala o seguinte: eu não levo confronto para minha casa, não. Eu falo o que eu tenho que falar. Mas qual é o princípio de Cristo? Se esvaziar-se de si mesmo. Tem gente que é tóxica. É difícil estar perto dela. A pessoa é tão cheia de si. Eu tenho aprendido algumas coisas que não vale a pena você estar certo. Às vezes, você pode provar para a pessoa: eu estou certo, assim, assado. Aí todo mundo da equipe vai falar: parabéns,
Você está certo. E também está sozinho. Por quê? Porque você é muito bom. Não para ouvir a opinião dos outros. Antes do outro terminar de falar, você já tem uma resposta pronta. É difícil conviver com você. Sabe aquela pessoa que gosta de se elogiar? Ele fala de si, e fala, não, porque eu, não eu, e eu fui, não, e o meu filho, e eu. Aí ele cansa de falar de si, aí ele fala o seguinte, eu parei de falar de mim, fala você agora um pouquinho de mim. Porque ele cansou de falar dele, agora ele quer ouvir da boca de outro, porque assim, ele é maravilhoso. É difícil. Agora, eu não sei se você já teve aquela experiência de conversar com alguém, e aí você conversa com a pessoa, mas na verdade você não conversou. Você parou para ouvir a pessoa. E os únicos comentários que você faz com a pessoa é o seguinte, sério? Que bacana. Mas e aí, você fez isso? Foi em qual data? As suas interações em relação a outra pessoa é preocupado com o que a outra pessoa está falando. Quando você termina de conversar com ela, aí a pessoa diz assim, nossa, eu conversei com a fulana de tal, nossa, mas ela é tão legal, né? E você não falou nada, você só se esvaziou. E as pessoas estão procurando gente vazias, porque é agradável estar perto de gente vazia. Porque são as pessoas vazias que vão andar no princípio da unidade. Pastor, não concordo com isso, com aquilo. As pessoas que mais criticam no reino de Deus, é as que não fazem nada. Pode observar, você vê o crítico absoluto, o cara não tem obra nenhuma. Nunca levou ninguém na igreja. Não contribui com nada. Mas se sente no direito de apontar, não, ó, fulano de tal, não, sim, não, aquele ali. E sabe, sempre gerando discórdia, muito cheio de si. E sabe como que você se torna uma pessoa profunda? Servindo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele disse, ele nos mostrou o coração dele. Ele disse assim, vocês querem ser grandes, e eu vou ensinar vocês a serem grandes. Vocês não são grandes sentados em um trono. Vocês são grandes, com uma toalha nos ombros para servir o teu próximo. Você vai se deparar com gente que lê muito livros, que lê muita Bíblia. E você vai se deparar com outro, às vezes, que não lê nada da Bíblia, mas sempre tem um coração para servir. Veja qual dos dois que tem mais unção. Faz o teste. Eu lembro que na época do nosso seminário, tudo que nós fazíamos era servir. Toda a conferência, carregando caixa, fazendo muitas coisas. Mas quando um seminarista ia pregar em qualquer lugar, tinha poder de Deus. Porque há uma unção que é liberada para aqueles que andam no princípio do vazio, da morte. Você não pode cheirar carne. Quando eu falo carne, apontando para coisas naturais. Você tem que se esvaziar de si mesmo. Tem um coração para servir. É agradável estar perto de gente assim. E aí Jesus, então, ele começa a ensinar aos seus discípulos o princípio da unidade. Ele se esvazia de si. Irmãos, está fazendo calor, sim ou não? É bom dormir com o ar-condicionadozinho gelado. Tem alguns que, mesmo com o ventilador em casa, parece que o diabo está soprando bafo perto de você. O negócio fica mais quente, você fica angustiado e toma banho, e sai do banho já quente. É bom ou ruim isso? Agora imagina, você ficou o tempo inteiro suado, você vai até para o meio vai dormir fora, e mesmo assim está muito quente. Ontem lá na montanha a gente foi dormir na barraca, né, Lucas? Anteontem. Quente demais. Mas imagina, você dormindo, aquele colchão agradável, um edredom
Com edredom no calor, com edredom. Mas Jesus não saiu de um edredom, saiu de um trono de glória. A Bíblia diz que na glória os anjos ficam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sem parar. Alguém lendo o livro de Apocalipse fala o seguinte: poxa vida, mas é muito monótono. Não. No livro de João, capítulo 17, verso 3, se eu não me engano, ou é 3,17, às vezes eu dou uma mudada. O autor diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou, ou a quem Tu enviastes. Ou seja, não tem como nós conhecermos Deus de uma maneira plena aqui na terra. Nós vamos precisar de toda uma eternidade para conhecermos a grandeza de Deus. E os anjos, a cada vez que eles dizem santo, Deus se revela um pouco mais a eles. E eles querem conhecer mais a Deus. Santo e santo, eles vão conhecendo mais e mais, eles querem mais de Deus. Porque à medida em que eles glorificam o Senhor, Deus revela-se mais a esses anjos. Tamanha a grandeza do Senhor. E a Bíblia diz então que esse Jesus se despiu da sua glória, decidiu, se submeter ao ponto de se tornar uma criança inofensiva. Foi aprender a andar. Cristo, Deus, teve que aprender a andar. Ele também teve que aprender a se submeter. Ele nunca se submeteu a ninguém. Então veja, Deus teve que aprender o que ele não sabia. Ele nunca tinha se submetido a ninguém. Mas agora ele vai se submeter. E o interessante é que Jesus está nos mostrando como que nós andamos no princípio da unidade. Ele se esvaziou. Por quê? Porque agora ele vai ensinar os seus discípulos a maneira de nós promovermos o princípio da unidade. Que é servindo, que é cuidando uns dos outros. E a Bíblia diz que quando nós decidimos andar em unidade, algumas coisas importantes vão acontecer nas nossas vidas. Número 1, o povo que anda em unidade é o povo que estão refletindo o céu. Eles estão consolidando a sua identidade celestial. Jesus disse que quando nós fôssemos um, o mundo iria saber que o Pai teria nos enviado. A unidade é uma expressão dos céus, porque Deus vive no princípio da unidade. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas os três são um. E quando você vai orar, não sei se você já percebeu, você começa a falar: Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, e um vai glorificando o outro. E não há uma concorrência. Perceba isso nas suas orações. Por quê? Porque Deus anda no princípio da unidade. E quando nós andamos em unidade, nós estamos expressando o reino dos céus. A nossa identidade celestial, ela vai se expressar no princípio da unidade. Olha o que Jesus disse: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, se nós passarmos a andarmos em unidade, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Há poder na unidade. Casais que andam em unidade conseguem conquistar coisas grandes. Células que andam em unidade conseguem alcançar grandes multiplicações. Uma igreja que anda no princípio da unidade consegue fazer grandes conferências. Eu fiquei feliz porque nós fizemos em um mês, fomos
para um evento de homens, levamos uma quantidade significativa de homens para São José do Rio Preto. A semana posterior levamos uma turma de pessoas para participarmos do encontro em São José do Rio Preto. Mas chegou o nosso tempo. Agora vai ser aqui em Barretos. E a nossa festa vai ser uma grande bênção. Amém ou não? Então, se você de fato deseja andar nos modos operantes do Senhor, precisamos andar no princípio da unidade. E para andarmos na unidade, a Bíblia diz que nós precisamos ser aperfeiçoados. Resolva situações da sua vida. Não fique, sabe, meu irmão, magoado com ninguém. Algumas coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, uma delas é João capítulo 16, verso 33. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então assim, nós estamos inseridos em um contexto onde vai ter aflições, onde pessoas irão te magoar. E a grande questão não é o que fizeram com você, mas é se você é do céu. Pessoas dos céus libera perdão rápido. Pessoas dos céus decidem ser benignas. O que é uma pessoa benigna? É uma pessoa que fala bem. Ainda que as pessoas tentam falar mal de você, você vai falar: não, Saul, ele é ungido do Senhor. E a Bíblia diz que Saul queria matar Davi. E a Bíblia diz então que Davi tinha um coração para o Senhor. E ele dizia: não, esse é um ungido do Senhor. Diz a Bíblia que nós não podemos cansar de fazer o bem. Se tem um negócio que entristece o nosso coração, é a ingratidão, sim ou não? Você faz, e a pessoa não reconhece. Isso é muito ruim. Mas veja algo, irmão. Você foi chamado para servir as pessoas, sem esperar nada em troca. Não gere expectativas. Não gere expectativas. Sirva as pessoas. E se o fruto vier, glorifica ao Senhor. Mas se não vier, dá para o Senhor como uma oferta suave ao Senhor. Faça como que para o Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fordes fazer, fazei-o de todo o coração, como que para o Senhor, não para homens, cientes que receberei a recompensa. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Então sirva as pessoas servindo ao Senhor. Ao recebermos pessoas nas nossas casas, nós estamos recebendo o Senhor nas nossas casas. Ao cuidarmos de alguém, nós estamos cuidando, como se fosse para o Senhor. E do Senhor nós iremos receber a recompensa. A unidade também, quando nós decidimos andar no princípio da unidade, nós iremos perceber que no corpo de Cristo todos podem ser usados. Todos nós podemos ser usados. A Bíblia diz que no corpo de Cristo todos, sem exceção, recebeu pelo menos um talento. Pelo menos um talento. E nós não podemos de forma alguma enterrar o talento. Cristo é o cabeça do corpo de Cristo. Não tem como andarmos sozinhos no corpo de Cristo. Não tem como você servir. E hoje nós vivemos em uma geração de pessoas que são da igreja. Na verdade, eles são desengrejados. Vivem fora do corpo de Cristo. Eles acham que estão na moda. Mas isso é o espírito dos últimos dias. Mas a igreja do Senhor está se levantando para andar no princípio da unidade e para desfrutar das grandes conquistas do Senhor. Amém? Então todos nós podemos ser usados no poder de Deus. Alguns são mais tímidos, mas tem algo que você pode ser usado pelo Senhor. Outros são mais ousados. Use o seu talento no reino de Cristo. Um tem habilidade do louvor, outro tem habilidade. Irmãos, eu estava olhando o Reginaldo. O Reginaldo, assim, ele não é um Otávio da vida. O Otávio, se deixar, ele prega assim para todo mundo e faz as lives.
Mas o Reginaldo, em todo encontro, ele leva 3, leva 2, leva 5. E assim, o desafio do irmão é um desafio extraordinário, porque ele trabalha num local onde ele trabalha final de semana, não pode ir, ele consegue liberação. Ou seja, está sendo usado por Deus. Às vezes chega atrasado na célula, porque chega do serviço e já vai direto, mas está fazendo uma grande revolução na célula. Por quê? Porque todos nós podemos ser usados pelo Senhor. Então, quando nós decidimos andar em unidade, tem lugar para você. E o que eu acho bem interessante é quando você se propõe a servir, a se dedicar na obra de Deus, algo poderoso vai acontecer com você. Os talentos começam a se multiplicar, Fernando. Tinha um talento, multiplicou para 2, multiplicou para 3, multiplica para 4. Irmãos, eu era alguém, eu só acredito que eu tinha um talento, porque a Bíblia diz que todos recebem pelo menos um. Mas eu acreditava que nenhum eu tinha. Mas se a Bíblia diz que eu tenho, então eu tinha um. E eu tenho servido ao Senhor, eu tenho visto no decorrer dos anos, esse talento se multiplicando. Então, quando nós decidimos andar em unidade, se alguém falar para você, fulano, você vai levar isso, meu irmão, não fique com medo não. Se o seu líder, essa pessoa te desafiou, é porque ela viu o potencial e Deus também viu. E vai acontecer. Você tem que ser como o profeta Isaías, que disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém ou não? E por fim, a unidade gera poder do Espírito Santo. Deus deu uma ordem para o povo e disse, permaneçam em Jerusalém. A Bíblia diz que eles viviam unânimes, viviam no princípio da unidade, eles comiam juntos, oravam juntos, estavam andando no princípio da unidade, a vida deles era uma vida normal, era uma vida compartilhada uns com os outros. E a Bíblia diz que porque eles andavam em unidade, de repente veio do céu um vento como que impetuoso e encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos. O poder do Senhor veio. A Bíblia também diz que quando Pedro foi preso, tinha uns irmãos orando na casa de uma irmã, em unidade, clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que as cadeias foram quebradas e Pedro foi completamente liberto por causa do princípio da unidade. Então, 1 Reis, capítulo 18, 30, diz assim, ó. Então Elias disse a todo o povo, achegai-vos a mim. E todo o povo que se achegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, o altar foi restaurado quando o povo decidiu andar com o profeta. No livro de Atos, capítulo 4, verso 31, diz assim, ó. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Por que isso aconteceu? Por causa do princípio da unidade. Só o desejo de andarem juntos em unidade, isso vai gerar poder do Espírito Santo. Decida andar pela unidade. Decida ser um. Não ande independente, sozinho. Se conecte com pessoa. Entregue a sua vida para servir no reino de Deus, naquilo que tem um alcance eterno. Nós estamos entendendo? Eu quero orar por isso hoje. Nós temos crescido nesse entendimento. Nós temos sido uma igreja onde o Senhor tem aberto os nossos olhos. Mas eu penso que Deus tem mais para nós. Amém ou não?